Tu já ouviu falar sobre teletrabalho? Se não escutou ainda, agora é a hora. Para falar sobre esse tema, eu chamei a Juliana Nunes, administradora, e nós conversamos sobre teletrabalho que está sendo tão falado nesse tempo de pandemia, onde a gente tem que ficar em casa, muitos realizando teletrabalho. Então, conhecendo melhor teletrabalho com a Juliana Nunes. Acompanhe. Oi, Juliana, tudo bem contigo? Oi, Bruno, tudo bem? Sim. Vamos conversar sobre teletrabalho. Para começar, o que é teletrabalho? Bom, o teletrabalho, ele é o trabalho remoto, né? Aquele que é realizado fora do ambiente do empregador. Então, o funcionário, ele não precisa estar presente ali dentro do ambiente físico do trabalhador, tá? Mas uma coisa que é importante, assim, para falar sobre o teletrabalho, é que muita gente pode achar que ele é a mesma coisa que home office, mas os dois, apesar de serem parecidos, né, porque podem ser exercidos dentro de casa, eles são diferentes porque o teletrabalho, ele é um trabalho regulamentado, né? Ele está dentro da CLT, então ele tem uma norma que rege ele, e para que ele aconteça, precisa da assinatura de um contrato de trabalho, assim como se fosse um trabalho formal mesmo, né? Aquele presencial que a gente vai até a empresa, né? Já o home office, não. Home office, você não precisa de nenhum contrato para trabalhar de home office. Por isso que, às vezes, a maioria das pessoas assim, que realizam home office são trabalhadores autônomos, trabalhadores informais, né? O home office ele também pode ser exercido por trabalhadores formais, né, que trabalham presentes dentro de uma empresa, só que desde que ele seja esporádico, né, uma coisa eventual. A partir do momento que começa a se tornar frequente, né, a partir do momento que uma pessoa é contratada para trabalhar de forma presencial e começa a fazer home office todos os dias, aí isso precisa ser alterado, porque o teletrabalho ele acontece mediante a assinatura de um contrato, tá? Então é basicamente isso. E, Ju, como é que se potencializa esse teletrabalho agora nesse período de pandemia, onde as pessoas têm que ficar em casa, né? Ele acaba se potencializando justamente por isso, né? Porque as pessoas, por medidas protetivas e de segurança, as pessoas precisam realizar o seu trabalho da sua casa. Então, ele acaba se potencializando, sim, por conta dessa situação e desse momento que a gente está vivendo. Outra coisa que a gente tem que falar é um pouco sobre as vantagens e desvantagens. O que tu enxerga como vantagens do teletrabalho e quais são as desvantagens que surgem quando a pessoa começa a fazer esse tipo de trabalho? Bom, as principais vantagens, né, do teletrabalho é que você não precisa estar no ambiente físico do empregador, né? Eu acho que essa questão de economia com deslocamento, principalmente em grandes centros urbanos, onde o deslocamento muitas vezes demora horas, né, para o colaborador fazer entre a casa dele e o trabalho, então isso já não existe. A questão de ser um trabalho mais flexível, né, por conta de você estar trabalhando em casa, você consegue ter uma flexibilidade melhor, consegue encaixar melhor os seus horários com outras atividades, né? E as vantagens do teletrabalho é basicamente isso, né? Flexibilidade de horários e não precisar se deslocar até o seu trabalho, né? Outro ponto importante para se falar, que eu acabei não falando no tópico anterior, é que o teletrabalho, para que ele aconteça, né, é necessário o uso de tecnologia, né? Já que as pessoas não estão presentes no ambiente físico, elas precisam se comunicar de alguma forma com as pessoas que estão naquele ambiente físico, e é através das tecnologias. Então, existem sistemas, as reuniões são feitas por videoconferência. Então, resumindo, a questão das vantagens é basicamente isso, né? E com relação às desvantagens, é que pela pessoa estar trabalhando dentro de casa, né, ou em algum outro lugar, ela acaba não tendo ali um período de jornada pré-definido. Ela não entra às 8 e sai às 18, né? Então, tem que tomar muito cuidado para a pessoa não acabar tendo uma extensão aí de jornada, ficar trabalhando até tarde da noite, né? Então, isso acontece muito. Por estar trabalhando em casa, a pessoa acaba não percebendo e acaba trabalhando mais do que o que deveria, e isso acaba impactando diretamente na relação dela com a família, com os amigos, né?
uma coisa que poderia ser benéfica, né, por ela conseguir aí administrar melhor esse tempo entre trabalho e os afazeres dela por conta da flexibilidade, acaba se tornando aí um problema quando não consegue a administração desse tempo, né? Juliana, uma coisa que eu vejo bastante é falarem que a partir de agora vai se ter um olhar diferente para o teletrabalho. Até então, algumas empresas já faziam, agora com a obrigação, algumas já estão vendo que é vantajoso. Tu enxerga isso também, que a partir de hoje vamos ter um novo momento no mundo do trabalho, do emprego, a partir do teletrabalho? Sim, eu também tenho essa mesma visão, porque as empresas, por conta, né, desse momento que a gente está vivendo, elas tiveram que se remodelar, né? Elas tinham que fechar, não poderiam abrir, então elas tiveram que achar alternativas para continuar trabalhando e foi transferindo os postos de trabalho presencial para o teletrabalho, né, para o home office. Então, elas enxergaram que é uma possibilidade, sim, de fazer o home office, né, uma possibilidade. O teletrabalho, ele dá para acontecer. Então, eu acredito que muitas empresas vão acabar migrando, sim, alguns postos de trabalho para teletrabalho, mesmo depois que esse momento passar, né? Porque acaba sendo, de certo modo, uma vantagem para o empregador, já que ele não precisa ali ter um espaço físico com as pessoas. E até mesmo se eu quiser, por exemplo, eu tenho uma empresa em São Paulo, quero contratar uma pessoa de um outro estado, eu posso contratar e não preciso que essa pessoa esteja dentro do local físico da empresa. Então, eu acho que depois desse período, né, que as pessoas tiveram que se reinventar, tiveram que achar formas de continuar trabalhando, eu acho que o teletrabalho ele vai ser, sim, uma opção para muita gente. Com isso também eu acredito que venha alguns cuidados que são necessários, principalmente para o trabalhador, mas também do empregador, quanto ao teletrabalho. E quais seriam esses cuidados que as pessoas devem ter, seja quem contrata, quanto quem está fazendo, quem está trabalhando na situação de teletrabalho, quais são esses cuidados que a gente deve se atentar nessa situação? Bom, a questão dos cuidados, eu acho que vai um pouco ali também nas desvantagens, né? A pessoa que ela faz o teletrabalho, né? O que trabalha em casa, ela precisa se atentar a essa questão dos horários para que ela não tenha uma super jornada, para que ela não trabalhe o dia inteiro, para que ela não consiga se organizar, né? Para que ela tenha qualidade de vida, né? Então, eu acredito que isso é um ponto, assim, que principalmente o empregado, né, ele precisa tomar cuidado, ele precisa se organizar na jornada dele para que ela não se estenda demais. E também a questão contratual, né, porque o teletrabalho ele acontece mediante a assinatura de um contrato que firma ali um contrato, né, entre empregador e empregado e com todas as normas, todas as leis que amparam esse tipo de trabalho. Então, o que tem que tomar cuidado é que, às vezes, muitas empresas, nesse momento que a gente está vivendo, elas tinham seus funcionários contratados para trabalhar presencial. Tiveram que mudar seus postos para home office. Mas o contrato pode ser que não tenha mudado em alguns casos. Então, eu acho que as pessoas têm que se atentar nisso. A partir do momento que a empresa transfere, né, o seu trabalho para teletrabalho, precisa haver uma mudança de contrato também, né? Agora, se for uma coisa como o período que a gente está vivendo é só um período que isso está acontecendo, né? Então aí pode ser usada a questão do home office sem alterar a questão do contrato, né? Porque é uma coisa que vai passar, é uma coisa emergencial. Agora, se a empresa quiser realmente mudar o posto de trabalho, que as pessoas não vão mais voltar para o espaço físico e vão ficar somente home office, aí a questão contratual ela tem que ser alterada. Então, acho que é uma coisa que a pessoa tem que prestar bastante atenção, né? Muito bem, eu acredito que isso é muito importante a gente ficar esclarecendo essas dúvidas nesse momento. Então, agradeço imensamente pela participação aqui, para a gente poder difundir essas ideias e mostrar às pessoas o que é o teletrabalho, esclarecer principalmente essas questões de cuidados, benefícios e também aquilo que não é benefício com o teletrabalho que se torna hoje tão comum
no nosso meio. Obrigado, Juliana. Exatamente. Obrigada, Bruna, aí pelo convite. Espero ter esclarecido aí um pouco sobre o que é o teletrabalho, né, as vantagens, as desvantagens e os cuidados aí que tem que se tomar na hora de estar exercendo esse tipo de trabalho. E sigam a Juliana lá no Instagram, que ela está fazendo um trabalho bem legal, trazendo um pouco sobre teletrabalho, o mundo dos recursos humanos, lá no Instagram, @JulianaBNunes, né? @JulianaBNunes_. É isso aí, então. Obrigado, Ju. Obrigada, Bruno. Muito bom. Curtem, compartilhem, faça circular essa informação para que mais pessoas conheçam as vantagens e desvantagens do teletrabalho e entrem nessa discussão. Se cuidem e até a próxima. Tchau!